Dia 3 de maio, estou eu aqui de novo para conversar, né, com vocês, falar um pouco sobre a semana astrológica. E é uma semana, eu acredito que com bastante oportunidades, né, bastante portas onde a gente pode se utilizar delas, né, e conseguir ter bom sucesso, né, com essas portas. A gente acabou de ter uma lua cheia em Escorpião, né, que é uma lua que vai falar sobre a posse, né, sobre aquilo que eu preciso manter, né, e aquilo que eu preciso me desconectar ou que eu preciso abrir mão. E agora, né, no seu caminho, a Lua passou o final de semana aí no signo Sagitário, que é sempre um momento onde a gente tem um pouco mais de abertura, né, um pouco mais de bom humor, um pouco mais de diversão. Isso é muito importante para o final de semana. Mais um motivo, né, essa Lua acaba fazendo oposição com a Vênus em Gêmeos, então também deve ter sido aí um final de semana onde a gente pôde tratar ou pôde conviver com amigos, né, trocar informações, né, e de alguma forma fazer esse social, né. Inclusive, esse lado social é um dos pontos fortes, né, da semana, né, principalmente nessa movimentação da Vênus em Gêmeos, né. Vou explicar isso para vocês. Mas essa lua cheia, ela caminha, né, durante a semana até formar uma lua minguante, né, em Aquário, lá no sábado, dia 9, aproximadamente entre 6 e 7 horas da noite. Então, nesse caminho, a lua passa em Sagitário, como eu disse para vocês, passa em Capricórnio, né, a lua em Capricórnio não é uma lua muito com um viés muito, sim, muito positivo, muito otimista, né? A gente sempre fica mais preocupado com as nossas responsabilidades, não muito amigo das emoções, né? Não muito amigo a fazer aberturas emocionais, mas é uma lua que vai falar muito sobre a nossa capacidade de senso prático, né, de ser pragmático com a nossa rotina, né, a nossa vida, com o nosso trabalho, né. Então ela vai combinar muito, né, ela vai dialogar muito com os planetas que estão em Áries, no sentido de que ela vai tender a nos jogar, né, a nos tirar fora, né, da zona de conforto, que a gente se movimente, né, tome iniciativas, tome ações, né, relacionadas com iniciar as coisas. Isso acontece terça, quarta, né, e quinta, terça, quarta e quinta, né, e na sexta a Lua entra em Aquário, né, forma um aspecto muito interessante com o Urano, que está no começo de Gêmeos, com o próprio Plutão, que está no começo de Aquário, né, e com Netuno, Saturno, que estão no começo de Áries. Então, é uma sexta-feira, né, assim, propensa para as transformações, né, e para realizar mudanças que precisam da nossa iniciativa. Então, tudo isso acontece para chegar no sábado e a Lua formar a Lua minguante, né, em Aquário, que é uma quadratura, né, a Lua minguante é uma quadratura da Lua em Aquário com o Sol em Touro, né, então é uma Lua que vai nos dar a oportunidade de, para algumas pessoas de forma fácil, para algumas pessoas de forma difícil, né, rever os nossos pensamentos, porque a Lua em Aquário também não é uma Lua muito voltada às emoções, né? É uma Lua
mais racional, né, mais pragmática, mas, né, a lua em aquário vai colocar a gente no meio do grupo, né, como a gente se sente no meio do grupo, né, que lugar que eu ocupo aqui no meio dessa família, desse clube, desse país, né, dessa humanidade, né, então esse sentimento de grupo, né, pode acabar fazendo a gente perceber que algumas das nossas ideias são válidas e outras não, né. Digo isso porque é uma lua minguante, é uma lua de reflexão, uma lua onde a gente não tem muitos arrombos, né, muitas vontades de iniciar as coisas. A gente vai buscar uma introspecção, né, para talvez absorver, né, todo o período, né, que a gente viveu. E, ao mesmo tempo que essa lua forma, né, essa lua minguante, né, que é a quadratura com o Sol, essa lua forma um trígono com Vênus, né, e consequentemente também com Urano, né. Então que isso já acontece na sexta, né, que eu falei para vocês, que é o trígono ali da Lua em conjunção com Plutão, né, trígono Urano, os dois todos eles fazendo um sextil para Netuno e Saturno em Áries, né? Mas isso também acontece no sábado, né? A Lua mesmo se movimentando no signo de Aquário vai formar aí, né? E são graus exatos, né? Então o Sol está no grau 19 de Touro, a Lua está no grau 19, né, de Aquário, e a Vênus está no grau 19 de Gêmeos. Então, enquanto a quadratura, né, a Lua minguante, é um desafio no sentido de a gente mudar, né, os pensamentos que nos bloqueiam, né, os pensamentos, aquela fixação por os pensamentos que precisam ser mudados, e eu expliquei semana passada, né, a qualidade dos signos, né, enquanto Áries tem uma tendência a começar, Touro tem uma tendência a perseverar, né, e Gêmeos tem uma tendência a transformar, né, aquilo que precisa ser mudado. Então, enquanto a gente tem uma questão de teimosia, né, de excesso de rigidez para resolver entre Sol e Lua, a gente tem uma abertura de comunicação com a Vênus em Gêmeos, né? Então é uma semana bastante interessante aí para desenvolver essa nossa capacidade social, né? Essas capacidades enquanto a Vênus em Gêmeos vai ter uma variedade, né? Uma diversidade de assuntos, né? A Lua em Aquário vai focar na nossa capacidade de compartilhar a experiência, né? Compartilhar informação, né? Então é uma abertura, isso acontece num sábado, então no seu círculo social, né? Se você tiver um evento no sábado que vem, fique sabendo que existe essa abertura, né, de comunicação, que isso pode acontecer de uma forma bastante espontânea, né? Ao mesmo tempo, se a gente tem uma certa rigidez mental, se a gente não gosta de tocar em alguns assuntos, se a gente tem algumas ideias fixas, né, e tem uma resistência a mudar essas ideias, também a gente pode ter um problema com, né, imaginando que o Sol está ali em Touro, e a gente é perseverante naquilo que a gente faz, imaginando que a Lua está em Aquário, e a gente é muito apegado às nossas ideias, né, a nossa forma de pensar. Então, esse é o cenário, né, que eu acho que é o mais crítico aí, que acontece lá no sábado que vem,
na lua minguante em Aquário. Fora isso, né, eu meio que já mostrei o cenário para vocês. A gente tem, com a lua passando em Sagitário, a gente tem uma abertura no sentido da coragem, né, porque lembrar que a lua passando em Aquário vai formar, né, trígono com todos os planetas que estão ali, né, em Áries, né, com Saturno, Netuno e principalmente Marte, né, que vai nos encher de energia, nos encher de coragem. Depois, quando a Lua entra em Capricórnio, a gente diminui esse otimismo, né, essa empolgação, e foca na vida real, nas contas, nos boletos para pagar, né, no trabalho, nas coisas que a gente tem que realizar, para aí no final da semana levar, né, conduzir a nossa atenção para esse lado mais social, né, esse lado mais do compartilhamento, seja de ideias, seja da sua forma de desenvolver o seu trabalho, né, pensando em tudo. Então, esse é o cenário dessa semana. É um cenário que prepara uma lua nova em Touro lá no dia 16, né? Também bastante, um potencial muito grande, né? Porque vai pegar todo esse impulso ariano, né? Que está sendo desenvolvido em Touro, né? Que vai ser projetado para frente em Gêmeos, né? Então, acho bastante interessante que a gente já comece a olhar, né, para onde esse movimento está nos levando, né? Mais para frente, né, depois do 16, a Vênus entra em Câncer, a Marte entra em Touro, ou seja, a gente reforça a nossa perseverança, né, a nossa teimosia também, né, a gente fica mais teimoso, mas se Marte é briguento em Áries, né, porque representa a energia em movimento, né, Marte em Touro, né, é aquele briguento que quer brigar por cada moedinha do seu cofre, entendeu? Então são movimentos que vão acontecer mais para frente, mas é importante que a gente fique já se preparando para esse momento. Hoje, né, se a gente pensa nas duas energias que representam o masculino e feminino, Marte está em Áries forte, né, e a Vênus está em Gêmeos. Não tem força, a Vênus não tem força em Gêmeos, mas eles formam um sextil, né, um ângulo de 60 graus, que significa que o masculino e o feminino se ajudam mutuamente, né? Enquanto Marte em Áries tem toda a energia potencial de começar as coisas, a Vênus em Gêmeos tem esse potencial de comunicar. Depois, né, a Vênus vai passar para Câncer, né, e Marte vai passar para Touro. E aí eles vão lidar com a questão da segurança, né? Enquanto a Vênus vai lidar com a segurança emocional, Marte, né, em Touro vai lidar com a segurança material, né? Então é interessante também observar esse movimento, né? Então essa semana, por exemplo, né, é uma semana de fazer comunicações, né, de fazer como o mercado diz, né, networking, né? Então, por quê? Porque a Vênus está em Gêmeos, né? Facilita o contato, facilita, né, o diálogo. E o Marte em Câncer, o Marte em Áries também facilita as iniciativas, né? Essa semana, por exemplo, é uma semana de feira da mecânica, né? Então a empresa que eu trabalho vai ter um stand lá. Então vai ser uma semana onde eu acredito que vou fazer
muitos contatos na feira. E é por isso que eu venho aqui falar para vocês, né, trazer esse conhecimento para vocês, porque também pode ajudar vocês na sua vida profissional, material, relacional, né? Então é uma semana onde eu vou utilizar, né, o pensamento prático de Capricórnio, depois a capacidade social de Aquário, né? Então é nesse sentido que eu trago esses vídeos para vocês, né? Para vocês poderem aproveitar a facilidade do momento, né? E também fazer as reflexões necessárias, né, para saber onde a gente está indo pelo caminho certo, pelo caminho, né, que pode ter alguma melhoria ou alteração, né? Então, esse é o meu papel aqui, né, e eu agradeço muito a vocês que assistem os vídeos, né, eu sei que são vídeos longos, muitas vezes só com a explicação, né, sem o visual, né, e eu admiro vocês, né, de assistir um vídeo como o meu, e admiro mais ainda quem não tem conhecimento astrológico de assistir um vídeo como o meu e tentar, né, extrair informações, né, por mais que eu tente deixar aqui de uma forma mais explicada, eu sei que não é fácil, né, e eu mais uma vez agradeço pela audiência e desejo para vocês uma boa semana, né? E aproveitem, né, essas facilidades que a Lua vai trazer para a gente, né? E um abraço, uma boa semana. Tchau.